A elevação de vibração e consciência é uma prática muito importante, especialmente em momentos de adversidade, como o que estamos passando agora. Quando enfrentamos desafios e dificuldades, é fácil nos deixarmos levar pelo medo, pela ansiedade e pela negatividade. No entanto, elevar nossa vibração significa sintonizar nossa energia com frequências mais positivas, como amor, gratidão e compaixão. Isso não apenas nos ajuda a lidar melhor com as dificuldades, mas também nos permite encontrar soluções e resiliência interior para superá-las. Ao elevar nossa consciência, expandimos nossa compreensão do mundo e de nós mesmos, permitindo-nos enxergar além das limitações imediatas e encontrar significado mesmo nos momentos mais desafiadores. Cultivar a elevação de vibração e consciência é essencial para navegar pelas dificuldades da vida com serenidade e sabedoria. Para falar sobre esse tema, convidamos a terapeuta Edivane dos Santos, que é procuradora da Fazenda Nacional e mentora de autoconhecimento, desenvolvendo um trabalho voltado para a expansão de consciência chamado Magia Magnética. Seja muito bem-vinda, Edivane, é um prazer te ter por aqui. E a nossa primeira pergunta é: como tu define elevação de vibração e qual é o impacto na forma como enfrentamos as adversidades? Oi, Vicky. Oi, Sté. Então, primeiro eu queria só agradecer pelo convite de estar aqui. Eu estou muito feliz por poder participar desse podcast amado e principalmente hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, então, que esse tema tão necessário, né? E antes de responder a sua pergunta, eu só acho importante a gente falar por que é necessário a gente levar a vibração. Porque às vezes a pessoa acha que não, né? Então, mas por que eu preciso me preocupar com isso? A gente não tem muita noção quando a gente vê só esse mundo que existe aqui. Mas quando a gente começa a estudar um pouco mais o autoconhecimento, a gente vê que o mundo é muito mais do que a gente consegue ver. E elevar a nossa vibração, primeiro ela faz com que a gente tenha uma vida melhor aqui na matéria mesmo, sabe? Porque tem um princípio da lei da atração que a gente recebe o que a gente vibra. Então, se a gente vibra alto, né, com uma frequência elevada, a nossa vida vai melhorar, né? Veja como está a tua vida, teus relacionamentos, o teu emprego, o teu dinheiro, a tua saúde, e aí você vai ver como está a sua vibração, né? Se tem coisa, tudo, tá tudo muito errado, tá tudo muito esquisito, olha para você. Então, por isso a gente deve elevar a nossa vibração, né? Gratidão pela tua presença aqui mais uma vez. E eu queria te perguntar quais são as maneiras que a gente pode fazer isso. Eu estava compartilhando, gente, um pouquinho antes de começar a gravação desse podcast com a Vicky, com a Ed, a respeito de algumas circunstâncias que eu estava observando em mim, muito alinhado com a fala da Ed de elevar a vibração. Quais seriam as formas de a gente contornar quando a gente observa, tanto em nós como, digamos assim, que a gente pode aconselhar alguém para que essa pessoa alcance essa transformação energética? Primeira coisa que me vem quando a gente fala disso é estar presente. A gente vive num mundo muito desconectado de nós mesmos. A gente está sempre prestando atenção no celular, no trabalho, no outro, e a gente não para respirar e centrar dentro de nós mesmos. Então, a primeira coisa no meio desse mundo caótico, sempre que possível, é parar, respirar e olhar para dentro. E pode parecer muito desafiador, principalmente quando nós estamos vivendo um momento tenso na vida, né? Com situações tensas ao nosso redor, às vezes nós estamos numa bolha, num clima pesado. Então, isso se torna cada vez mais desafiador. Mas a gente pode usar técnicas
do estoicismo, por exemplo, né? De que a gente vê as coisas e não integra naquilo, sabe? Você tentar ver as coisas com distanciamento, às vezes você tentar sair daquela situação, ver como uma terceira pessoa e, e para e pensa assim, tá, isso aconteceu, tá no meu controle fazer alguma coisa aqui agora? Sim, ah, tá, então para e pensa, eu vou fazer isso aqui para resolver. Ou então você, muitas coisas, e principalmente às vezes até as mais complicadas na nossa vida, a gente para e olha e pensa assim, eu posso fazer alguma coisa aqui? E aí às vezes você pensa, não, não tem nada que eu possa fazer, então você tem que aceitar, né? Ainda que aquilo às vezes traga uma dor, mas você para e, não, tá, eu aceito, eu vivo aquela dor, mas aí, no primeiro momento que eu conseguir voltar para mim, para me centrar, aí eu elevo a minha vibração de novo. Porque no momento que eu me entregar para a dor e ficar naquela coisa da vítima, naquele clima, naquele peso, eu não consigo ter clareza na minha mente para sair daquela situação. Então, para mim, a chave para levar a vibração de qualquer pessoa é se voltar para dentro primeiro. Claro, tem outras coisas também que se pode fazer, né? Por exemplo, se você você tem como acessar pessoas e ir a ambientes em que aquela vibração é melhor, é sempre bom, né? Que é aquela coisa da ambiência. Ou fazer o seu próprio ambiente, se você estiver numa situação de colocar uma música, de relaxar, acender um incenso, uma vela, aí já vem a bruxaria toda, né? Mas estar em um ambiente em que a vibração esteja melhor, com certeza a sua vai melhorar também, né? E outras coisas também, como, por exemplo, tudo que você consome interfere na sua vibração. Então, o que você come interfere. Se você se exercita ou não, também. As notícias que você consome, as pessoas com as quais você conversa, as músicas que você ouve. Tudo isso são fatores externos que colaboram para elevar a nossa vibração. Mas, no fundo, o fator mais importante de todos é a gente estar presente com nós mesmos. Nossa, Divani, eu acho que tu trouxe um ponto bem importante com relação à neutralidade, né? Porque justamente na escola de Hawkins, a neutralidade e a coragem que começam com essa elevação de energia, de frequência. Porque quando a gente está num momento como agora, né, pessoal, vocês devem estar vendo as notícias, aqui no Rio Grande do Sul a situação está bem delicada, tu ir direto para uma frequência de amor universal, do medo para amor universal é muito difícil, né? Não vou dizer que é impossível, mas é difícil. Então, tu se pôr nesse lugar de neutralidade, tu já começa a ter esses acessos e elevações de frequência. E um ponto que tu trouxe bem importante é de sair desse lugar de desespero. Eu posso falar pela minha experiência do que eu estou passando aqui, eu até trouxe para a Divani também anteriormente, que eu estava em Porto Alegre, lá está bem complicada a situação, é uma energia da ambiência, o ambiente está pesado, então tu conseguir vibrar em algo mais alto é mais desafiador. Quando eu saí de Porto Alegre, eu já consegui ver de uma forma diferente, entendeu? Então, realmente é maravilhoso quando a gente consegue ter esses acessos, mesmo perante as dificuldades do meio. Mas, querendo ou não, o meio acaba nos puxando, né, muito para baixo. Então, se a gente pode sair um pouco disso ou começar com um ponto de neutralidade, eu acho que isso já auxilia muito a gente elevar a nossa frequência, né, Divani? E para ti, quais os sinais que uma pessoa mostra que realmente está nesse processo de elevação de frequência? Como que tu vê dentro dos teus pacientes? Nossa, essa pessoa realmente está mudando a consciência e no momento de dificuldade já está vendo as coisas de outra forma. Ai, Vicky, bem importante isso que tu trouxe, até achei bem legal tu falar da escala de Hawkins, porque eu ia trazer isso também, né? Mas é bem isso, assim, só fazendo um parêntese, quando começou toda essa confusão, eu moro em Florianópolis hoje, mas minha família e muitos amigos, eu sou gaúcha, né? Muitos amigos moram no Rio Grande do Sul,
Então, não tem como a gente não ficar apreensivo, né, com tudo isso que aconteceu. E semana passada eu tive uma situação bem delicada com uma prima, que ficou até um tempo desaparecida, e eu fiquei pensando assim, poxa, quando eu recebi aquela notícia, eu vi que eu fui para esse lugar de neutralidade, e para mim foi estranho, porque você parece que está ficando insensível, mas na verdade não, na verdade você está num nível de consciência em que você começa a entender como as coisas funcionam. Porque eu me desesperar naquele momento, não tinha nada, e foi exatamente essa situação, não tinha nada que eu pudesse fazer naquele momento, a não ser mandar boas vibrações, mandar um amor para que aquilo se resolvesse, né? Então, se eu entro na dor, se eu entro no desespero, na tristeza, na agonia, na angústia, eu não ia conseguir ajudar nem assim, né? Então, só fazendo esse parêntese. Mas como que você sabe, então, que está numa boa vibração, como você falou? Como eu falei antes, a gente sabe que a gente está vibrando conforme que se apresenta no nosso exterior, tá? E não é que assim, agora eu me iluminei, virei a Buda, então a minha vida vai ser perfeita. Óbvio que não, né? A gente está aqui na matéria, não tem o que fazer, a gente vai ter desafios de todo jeito. O que acontece? Os desafios, primeiro, eles passam a ser menores, ou eles não te afetam tanto, ou eles vêm de formas diferentes. E também, quando você já tem um nível maior de consciência, já consegue ficar um tempo maior nesse estado de alta frequência e tal, as coisas acontecem, elas chegam para você e você já olha de uma forma diferente. Tem uma mentorada minha que eu falei que eu quero que ela seja o meu case de sucesso, porque cada vez que eu converso com ela é um orgulho pro meu coração, assim, né? E semana passada a gente estava conversando e ela falou assim, porque eu sentia uma energia de inveja quando estava lá na minha loja, e aí eu pedi para Deus para afastar de mim as pessoas invejosas, e aí eu falei para ela assim, então deixa eu te passar um outro ponto de vista sobre as pessoas que têm inveja. As pessoas que têm inveja, primeiro, são pessoas que te admiram, né? Segundo, você está dando para elas um novo parâmetro, porque talvez aquela pessoa te visse naquele ponto e ela achasse que aquilo não era possível. E aí, quando ela vê que você chegou lá, conseguiu aquilo, ela também pode ver que ela também consegue. E você também está agindo nela, fazendo com que ela se mexa para chegar onde você chegou. E aí fui dando vários outros pontos de vista sobre aquela questão para ela, e ela falou, e eu expliquei, então, isso é receber de tudo e de todos, né? Quando a gente sabe que a gente é uma coisa só, que não existe separação, quanto mais a gente se permitir receber de tudo, mais perto da unificação a gente está, mais próximo do todo, né? Então, como ver se a gente está já com uma boa vibração? A gente se permite cada vez mais receber de tudo e de todos. A gente recebe de uma catástrofe, né? Como a gente recebe de uma catástrofe? A gente precisa ver que tudo tem coisas boas embutidas, né? Estamos vendo muita solidariedade das pessoas, estamos vendo, eu fico até emocionada, assim, eu não consigo nem falar muito desse assunto, mas tem coisas boas em todo lugar. Como a gente recebe de uma catástrofe? Pensando, se fosse você naquele lugar, primeiro, seja mais grato pelo que você tem, né? Se você não foi afetado. Que bom que você tem, né? Tá bem com a sua vida, com a sua saúde, tá tudo certo com as suas coisas. Ou então, poxa, a água veio, levou tudo de muitas pessoas. O que é que eu preciso desapegar na minha vida? Será que o que eu estou fazendo na minha vida está certo? E se eu morresse hoje, será que eu estaria feliz com o que eu construí até aqui?
sabe? Essa conversa, ela pode levar para um nível, assim, bem mais profundo. Mas é isso, eu acho que a gente vê que está numa vibração boa, uma vibração alta, conforme a gente vê que está conseguindo lidar melhor com as coisas, com os problemas, que os problemas já não vêm mais tão maiores, assim. No fim das contas, quando a gente está com a vibração alta mesmo, nenhum problema é tão grande assim. Interessante esse ponto de vista, Ed, porque é como se, da minha perspectiva, tá? E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso depois. Quando a gente passa a operar nas frequências mais elevadas, é como se a complexidade interna do nosso próprio ser, ela fosse maior, ou seja, esse networking, essa malha que existe dentro de nós, ela tem mais trilhas que a gente consegue cruzar e transcender os pontos, mas junto disso também me veio essa questão de a gente se observar, porque não significa, como a Edilene falou, que os problemas não vão vir, ou não significa que a gente não vai se distrair, porque quando a gente está na presença, eles não vêm mesmo. Mas, diante das adversidades ou diante da nossa ausência de presença, acontece. E aí a minha pergunta, linkando isso que tu falou, né, sobre a gente operar nas frequências mais elevadas e sobre o que a Vicky falou, de, por exemplo, agora nós estamos passando por uma catástrofe, né, no caso no Rio Grande do Sul, e é mais desafiador para quem despertou agora, ou para quem está nessa jornada há menos tempo, de passar de uma frequência de extrema escassez, que é medo, tristeza, para o amor incondicional. E aí acaba que os pontos que eu tenho observado, as pessoas têm raiva e as pessoas ficam com ansiedade para resolver as coisas logo. E dentro dessa perspectiva, a minha pergunta agora mais direcionada é: como a gente pode construir esses estados internos para prever e para agir melhor diante das crises? Quais são as práticas que as pessoas podem fazer diariamente, como se fosse um preparo para os momentos desafiadores que podem ou não vir em algum momento da vida? Pois é, é complicado colocar em palavras o sentimento que vem quando você pergunta isso, né? Sabe, eu acho que a audiência, né, do podcast aqui deve ser já de pessoas que já são despertas ou que estão nesse caminho do autoconhecimento, né? Mas nós vivemos num mundo em que a grande maioria das pessoas está dormindo ainda, né? Não despertou para isso. Então, me vejo assim, até com uma certa, eu também tenho uma certa dúvida, assim, como que você vai explicar para uma pessoa que nunca fez nenhuma terapia, nem saiu daquela vida da terceira dimensão dela, assim, e perdeu tudo, como que a gente vai explicar para essa pessoa, né? Tipo assim, cara, tu tem que vibrar numa frequência melhor. Ela vai dizer assim, cara, onde tu vive no fantástico mundo de Bob, no mundo de unicórnios cor-de-rosa, eu perdi minha casa. E é complicado, assim, eu realmente vejo como um desafio. E isso que tu perguntou seria a solução, né, Stephanie? Como nós prevenimos isso, né? E isso que aconteceu agora, para mim é um grande alerta, do tipo assim, a gente não tem mais tempo para autoconhecimento. As pessoas têm sido chamadas há muito tempo já para se autoconhecer. Tem gente que está despertando agora, mas isso já vem sendo terra para tentando entrar no mundo de regeneração já há muitos anos. Então, a gente precisa, quem já despertou mais do que nunca, ajudar a despertar as outras pessoas, sabe? Como que a gente previne?
talvez, se houvesse mais pessoas despertas, isso não teria acontecido, porque a Stephanie publicou coisas muito lindas lá no Instagram dela, no sentido de que água é emoção, né, gente? As pessoas, assim, não tô nem falando, assim, do nível espiritual, né, que a gente chega, mas, assim, as coisas mais básicas, o equilíbrio emocional mesmo, assim, de como lidar com as emoções. As pessoas têm muita dificuldade nisso. Então, me parece que a melhor forma de prevenir, não só no remédio, mas principalmente na prevenção, é mesmo o autoconhecimento. Então, quem nunca fez nada, nem uma terapia, nem um mapa astral, nem para saber que signo é o meu, eu recomendo que vá buscar alguma coisa dentro de si, sabe? Não precisa ser na igreja, não precisa ser a imagem de Deus, dessa força, desse universo, esse criador, essa fonte, como a pessoa acredita, sabe? Se firmar nisso, se firmar nele. Eu acho que é assim que a gente consegue prevenir, sabe? Não tem outra forma. E a prevenção é o melhor remédio também, né? Depois que as coisas acontecem, a gente sabe lidar melhor com elas também. Acho que tu trouxe um ponto bem interessante, Giovanni, que é essa questão que as pessoas que buscam a espiritualidade, pessoal, posso falar por mim, a Estê também, a gente tem umas trocas há muitos anos, não é que a gente não tenha desafios, tá? Tu falou até da questão do Fantástico Mundo de Bob, pessoal, muito pelo contrário, a gente tem muitos desafios também, mas eu vejo que é a ótica que muda. A gente vê, justamente, a gente deixa de usar a palavra problemas, já começa aí e vê como desafios para o aprendizado e um crescimento. Essa questão que tu trouxe do Rio Grande do Sul, de elevação de consciência coletiva, né? Infelizmente, o que a gente está passando é um reflexo da cultura gaúcha tão forte, né? Dessa egrégora de pessoas que estão vivendo aqui, que se tivesse uma energia mais elevada, não tinha acontecido com a proporção que aconteceu, né? Então, quando tu olha como coletivo a gente está desregulado para atrair uma situação como essa, não estou falando para jogar em pedra em mim por isso, tá, pessoal? Mas infelizmente é como as leis operam. E uma das questões até que eu queria que tu trouxesse, assim, quais desafios tu acredita que as pessoas enfrentam quando elas começam nesse processo de elevação de consciência? Porque realmente não é assim um mar de flores, nossa, estou no caminho da espiritualidade e daí agora tudo vai ser perfeito e se eu não tiver não vai ser também. Porque muitas pessoas acham que acabam desistindo por achar que vai ser tudo perfeito por estarem nesse caminho e veem que não é bem assim e acabam desistindo, né? E só para completar a questão que tu trouxe, antes de a Giovanni responder, porque eu achei muito pertinente, Vicky, o que tu falou, né? O que a gente está vendo no Rio Grande do Sul hoje, eu concordo plenamente, que é muito reflexo da cultura gaúcha e de toda a ancestralidade de todos nós. E um ponto que clarifica, talvez, o que a Vicky está falando, ela falou de, não é para jogar pedra em mim, justamente eu senti de trazer essa fala para complementar, porque quando a gente olha no macro, gente, entendam isso que ela está falando, é importante a gente entender a raiz. Eu lembro de, na minha fase escolar, sermos doutrinados a ter orgulho da Guerra dos Farrapos. E o Rio Grande do Sul, por muito tempo, lutou por isso e até hoje os gaúchos carregam. E vejam só como que operam as leis, como ela mesma falou. Todo o Brasil e o mundo estão ajudando o Rio Grande do Sul, que, pelo menos da minha perspectiva e da minha ótica e de tudo que eu pude experienciar como gaúcha dentro do estado, os gaúchos tinham orgulho de dizer que resolviam tudo sozinho e eram fortes. Então, a causa e efeito operam em 100% dos casos. Muito bem como a Edilvane trouxe, né, de qual a lição que o outro ou os outros estão tentando me trazer. Talvez seja a humildade de aceitar ajuda e entender que somos um. Olha só, o Rio Grande do Sul não lutava por uma separação e vejam o que está acontecendo agora. E eu não falo isso num lugar de alegria, gente, porque o ponto que eu compartilhei lá no início dessas
questões sobre a gestão das emoções veio muito do lugar de distração minha, que eu entrava um pouco na energia da raiva ou da indignação, porque tem pessoas morrendo, é claro que eu me preocupo. E quando eu observo, eu tento entrar na aceitação e às vezes acontece de um momento ou outro vir aquela carga e a gente vai transmutando. Então, passo também por esses desafios. Não falo que bom que estão vendo essa lição agora nesse caos. Não, gente, que bom que não tivesse acontecido isso, estivéssemos todos bem. Mas por trás de toda essa complexidade existe um povo que sempre quis bater no peito e falo, gente, como gaúcha, eu fui criada assim, a ouvir isso, está recebendo ajuda do Brasil e do mundo para se regenerar. Olha que grande lição o que eles estão aprendendo, todos nós estamos aprendendo aqui. O observador atua fortemente. O que a gente precisa aprender, todos nós como seres humanos, a partir do que está acontecendo? Será que a gente não poderia ter se ajudado sempre antes, tanto vibracionalmente quanto espiritualmente? E também, gente, olhar o outro como parte de mim, isso não teria acontecido. Então, senti de falar isso e eu esqueci a pergunta, Vicky, mas é porque eu achei muito pertinente a tua fala para pegar essa lição. Eu gostaria que a Giovanni falasse sobre isso também. E se tu puder repetir a tua pergunta, por favor. Eu tinha perguntado, amigo, quais são os desafios comuns às pessoas que se abrem à espiritualidade e elevação de frequência? Porque muitas pessoas acham que tudo vai ser perfeito e não é assim. Vai ter esses desafios, eles vão acontecer, eu acho que até em maior quantidade no primeiro momento, até se estabilizar. Mas eu queria que a Divani justamente trouxesse pela experiência dela e ótica dela como ela vê isso. Nossa, que presente eu recebi nessa fala de vocês agora, gurias. Eu não tinha pensado nisso, Stephanie, e realmente, gente, que lição, né? E eu acho importante falar, antes de responder a pergunta, Vicky, da gente esclarecer, assim, que quando a gente fala que tudo isso acontece por causa do inconsciente coletivo, né, da vibração das pessoas, a gente não está querendo colocar a culpa em ninguém, tá? Por favor, tirem a culpa do vocabulário, tá? Ninguém é culpado aqui, não existem culpados, a gente quer falar em responsabilidade, tá? E quando nós falamos em responsabilidade, pelo que as gurias trouxeram aqui, também não é só daquela pessoa que não está se autotrabalhando, ou que está preocupada com alguma outra coisa, ou que não está resolvendo seus BO. Tem essa coisa ancestral que elas falaram ali, sabe? Não foi à toa que está sendo ali no nosso estado, tudo isso que está acontecendo, né? Tudo é muito bem orquestrado, Deus é certo o tempo todo, tudo acontece por uma razão, então tinha que ser ali, e foi ali, e a gente lida com isso, e agora tenta refazer a vida, né? E só queria, antes de responder sobre os desafios, só queria colocar aqui um questionamento, porque nós, sulistas, somos muito criticados, e isso, infelizmente, tem um fundo de verdade, que é de ser muito preconceituoso com algumas regiões do nosso país, né? Então, esse é um assunto que me entristece muito cada vez que eu vejo e que eu falo. E aí eu jogo aqui um questionamento só para as pessoas pensarem. E se isso tivesse acontecido em algum estado do Nordeste, sabe, assim, será que as pessoas estariam se mobilizando tanto quanto no Rio Grande do Sul? Sabe, a gente tem a mania também de, entendeu? Então, eu não vou nem responder, eu só vou lançar esse questionamento, tá? Pensem aí. Mas, assim, cara, como contornar os desafios? Vai parecer tudo disco riscado, né? O tempo do disco, por isso vocês me respeitem. Mas, gente, autoconhecimento, não tem outro jeito. Vira e mexe, assim, nossa, eu já estudei tanta coisa, já faço tanta coisa, a gente está sempre tentando, né, se elevar e estudando outras coisas e conversando com pessoas, e às vezes a gente se pega num sentimento, assim, humano, né, sei lá, de um ciúme que você sentiu, alguém vem te falar alguma fofoca de alguma coisa,
E é a autoobservação, a gente não tem jeito, não tem jeito. A gente se auto-observa, cara, tá, por que que eu tô sentindo isso aqui agora? De onde tá vindo isso? Esse ciúme tá vindo do quê? De uma insegurança? Tá, então quer dizer que eu não confio muito no meu poder pessoal. Por que que eu não tô confiando no meu poder pessoal? Ah, porque eu acho que eu não mereço, tal. Então, assim, quando a gente tá no autoconhecimento, a gente consegue ir puxando um fiozinho, assim, e às vezes chega lá na razão do por que que a gente tá assim, né? E aí é mais fácil de lidar, com relação a isso. E acho que é por aí. E é perfeito isso. Sempre acaba no nosso autoconhecimento e na observação, é curioso, né? E se a gente for pensar uma coisa tão simples, tu trouxe, Ed, a questão do estoicismo no início, porque é simples, gente, mas se todos fizéssemos, a gente não estaria passando pelo que estamos passando mundialmente falando e como humanidade. Então, eu queria te pedir, Ed, talvez algumas práticas que tu tenha, não sei, escrita, enfim, tu vai saber melhor as ferramentas para que as pessoas consigam acessar mais delas mesmas e trazer um pouco de autoconhecimento prático para a vida delas, por exemplo, algo que elas possam começar hoje ou amanhã, ou quando se reestabelecerem energeticamente, para que isso seja iniciado, porque aqui, gente, me veio de trazer uma consciência que é a seguinte: a gente vai conseguir fazer uma contenção de crise do que está acontecendo agora, tem muitas pessoas ajudando, tem pessoas fantásticas que estão surpreendendo e colaborando e movimentando energia de todos os tipos, dinheiro, mandando amor, transformando vidas, espiritualmente, gente, incrível. Só que se a gente não se trabalhar, isso vai repetir, e não só no Rio Grande do Sul, mas mundialmente falando, todos somos um. Então, reforçando isso da contenção e do que a gente pode fazer para que isso seja barrado ou que isso seja diminuído no longo prazo, Ed, por favor, se tu tiveres algumas ferramentas para trazer para a gente, que as pessoas possam iniciar essa jornada de autoconhecimento o quanto antes, por favor. Claro, Esté. Eu tava, sabe que hoje eu tava pensando, eu saí para passear com a minha cachorra de manhã, e eu fiquei pensando, cara, se fosse comigo, se fosse eu, tivesse perdido tudo, tivesse só com a roupa do corpo num abrigo, o que que eu faria, né? O que que eu estaria fazendo? Eu pensei que depois que passasse aquele susto, aquele choque inicial, eu ia tentar achar um lugar ou um momento, não sei como, para sentar e meditar. Tentar voltar o máximo possível para o meu centro, para a minha conexão, e depois eu ia começar a correr as barras do pessoal, aplicar reiki na galera, porque é servindo que como eu sei, né, fazer. Então, assim, eu faria isso. Mas eu acho que tudo começa com prática simples. Eu diria que meditação seria o ideal, tá? Assim, quem nunca meditou na vida, recomendo fortemente, né? A gente sabe, mesmo quem não tem esse viés assim espiritual, tem vários estudos, né? Que a meditação te deixa mais tranquilo, menos ansioso, que te faz trabalhar melhor, né? Te faz ter mais inteligência emocional com a sua família, reagir melhor às questões do dia a dia. Então, eu acho que a meditação em si é uma ferramenta simples, mas muito poderosa. Mas assim, você pode falar, tá, eu não consigo meditar, não tem jeito, minha cabeça é muito agitada e tal. Primeira coisa que eu te falo, aí sim que você deve meditar. Esse é o primeiro conselho. Com certeza. Mas assim, tá, não dá. Não sei, não consigo. Por onde eu começo? Oração, né? Se conecta com Deus, do jeito que você sabe, como você sabe. Converse com Ele, não precisa falar nenhuma oração decorada. Agradece, sabe? Se você não acredita em Deus, sei lá,
não, eu sinceramente não sei como isso é possível, mas assim, mesmo que você não acredite em nada, o estado de gratidão de você, né, por um momento parar que você está vivo, que você está respirando, sabe, que você está bem, que você está com a sua plena capacidade mental de tomar suas decisões, de gerir sua vida, ficar o máximo de tempo possível nesse estado de gratidão, sabe? Sem focar muito no externo, do tipo assim, nossa, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser grato, quando eu encontrar um relacionamento, vou ser grato, quando eu comprar meu cachorro, vou ser grato. Não, gente, é estando grato com o que você já tem, que o resto vem, né? Tendo essa consciência de que nada falta nunca, que nós já somos completos, nós já temos tudo, até quando nós não temos nada. Nós já temos tudo. Então, meditação, oração e gratidão. Acho que tu trouxe uma das práticas que eu sempre falo que eu acho incrível, que é a meditação. Para mim funciona muito bem meditação, mas nesse momento eu nunca tinha entendido tão fortemente o conceito de viver no presente. Eu estou lendo um livro que se chama O Poder do Agora, casou muito bem com tudo que está acontecendo, porque quando tu pensa no futuro que está incerto, o pessoal fala que vai chover mais, que a situação pode piorar, isso começa a gerar muita ansiedade, para não dizer que pode tender a pânico, inclusive. Ou se tu fica preso no passado, tudo que aconteceu, putz, não consigo entrar na minha casa, etc, etc, depressão. Então, uma das ferramentas que eu acredito que ajude muito todo mundo é estar no presente. Pode parecer tão simples, né? Nossa, tá no presente que ela tá viajando. Mas na prática, tu estar no presente e pensar, tá, o que que eu posso fazer agora, nesse momento? Eu posso ajudar as pessoas, eu posso estar aqui agradecendo a Deus que eu tô bem, que minha família tá bem. Isso te coloca num estado de elevação automático. Porque tu sai dessa história de estar vivendo ou no passado ou no futuro. Então, sinto que é bem importante de trazer isso para vocês, pessoal, que nesses momentos de dificuldade é algo que auxilia bastante. O que eu posso fazer com o que eu tenho agora, nesse momento? Porque ficar sofrendo também, infelizmente, é algo que não vai te ajudar, vai atrair mais sofrimento, porque tu vai acabar vibrando com isso, e então não tem porquê, num momento de dificuldade, tu ficar reverberando esses sentimentos negativos. Uma questão, Edivane, que eu queria que tu trouxesse com relação ao teu trabalho, né? Como que funciona a magia magnética, qual a relação com a espiritualidade aqui para os nossos ouvintes. Falar um pouquinho dele pra gente. A Stephanie fez uma cara, ele não sei se só queria falar alguma coisa. Não. Tá, bom, então, assim, na verdade, minha ocupação principal hoje, eu sou procuradora da Fazenda, né, sou advogada concursada, mas já estou nesse caminho de autoconhecimento há alguns anos, e no ano passado eu mergulhei profundamente nesse mundo, e aí o que era só para mim passou a transbordar, né, comecei a sentir, então, esse chamado de passar minha mensagem para as outras pessoas. Ano passado, eu já tinha feito formações de Reiki, barras de Axis e outras terapias holísticas, mas o ano passado eu conheci o magnetismo, e aí foi ali que eu senti realmente que era o meu servir enquanto terapeuta, né, falando nesse nível assim. Então, eu comecei a atender pessoas com magnetismo. Para quem não conhece, magnetismo é você manipular a energia da Terra, a energia vital que todos nós temos. Então, o reiki é um tipo de magnetismo, o passe magnético da doutrina espírita também é magnetismo, tudo isso no sentido mais amplo, né? Mas numa sessão de magnetismo a gente consegue manipular essa energia, utiliza runas, cores, geometria sagrada e toda uma sorte de coisa, né? Mas aí, então, como eu ainda não trabalho só com isso,
eu comecei a me sentir um pouco frustrada, assim, porque eu não consigo, né, dar vazão de demandas que chegam até mim. Tem muita gente procurando hoje em dia esse atendimento, né? Então, eu pensei, então, como que eu posso ajudar essas pessoas de uma forma efetiva, que com o pouco tempo que eu tenho, eu possa abranger mais pessoas. E foi aí que eu comecei o perfil do Instagram, né, que é o perfil Magia Magnética, o @ Magnética Magia, onde ali eu consigo, tento pelo menos passar essa coisa da consciência, sabe, assim, porque hoje eu trabalho, sim, com magnetismo, em ativações à distância, online, nas mentorias que eu faço, mas eu vejo que o meu trabalho na consciência hoje, ele é para trazer o autoconhecimento mesmo. E o autoconhecimento não vem de técnicas, né? Na mentoria, a gente pega uma situação da pessoa, tenta ver da onde que vem aquele nó, e aí, com as ferramentas que eu tenho, eu tento ajudar a pessoa a sair daquele ponto A que ela tá, para o ponto Zion, né? Tipo, acima da montanha, onde que ela pode chegar. E aí a gente aplica sessões de magnetismo online também, mas também outras ferramentas, por exemplo, o Access Consciousness tem muita coisa dos processos verbais que a gente consegue aplicar. As perguntas de Access, né? Como pode melhorar? Qual a consciência disso? O que está certo sobre isso? Então, o meu trabalho hoje, eu estou focando mais nas mentorias e no Instagram, para poder atingir mais gente. Gente, quem não conhece o magnetismo ainda, eu tive uma experiência fantástica com a Giovanni, tá? Porque nós fizemos uma prática e era o maior desafio da minha vida. Com todos os anos de idade que eu tenho, esse era o meu grande desafio. E eu magnetizei e está funcionando. Então, assim, isso é real. É claro que existe todo esse processo que ela falou de autoconhecimento que a gente vai construindo, mas essas práticas são valiosas e a energia dela também. Uma vez nós estávamos numa live, lembra? E uma pessoa escreveu que teve uma manifestação. Isso é real. E quando a gente encontra esses profissionais, eles podem acelerar o nosso processo. Eu fiz aquela cara porque eu recebi uma informação aqui que eu queria te fazer um pedido, só que não me veio o nome. Mas eu já estive num grupo de oração contigo e que tu fez um decreto, uma oração, só que não me veio o nome. Eu até busquei aqui rapidinho no meu celular, eu consigo lembrar como ela era, mas eu não achava o nome e a minha mente bugou. Se tu puder fazer com a gente, Ed, para encerrarmos esse podcast com essa energia de gratidão, de respeito e de intenções elevadas para o Rio Grande do Sul, vocês vão sentir as palavras dela. Fechem os olhos e sintam as palavras dela no coração de vocês. Quando eu ouvi, naquele momento, me trouxe muito aconchego e muita iluminação. Então, que vocês possam também agora ter uma experiência com a Ed e sintam, gente, é muito linda a energia dela. Para além do que ela fala, fechem os olhos e sintam toda a energia amorosa que ela tem. Muita gratidão por ter estado aqui conosco, tá? Nossa, obrigada, meninas. Mulheres lindas, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, por vocês receberem da minha energia. A Vicky está passando um perrengue lá também, então desejo que tudo se resolva da melhor forma possível, tá, meu amor? Essa oração, Stephanie, é a consagração do aposento. Então, eu peço que quem está ouvindo aqui, quem está assistindo também no YouTube agora, baixa as barreiras para receber e só se conecta aqui com essa oração, nesse momento. Consagração do aposento. Dentro do círculo infinito da divina presença que me envolve inteiramente, afirmo: há uma só presença aqui, é a da harmonia, que faz vibrar todos os corações de felicidade e alegria. Quem quer que aqui entre,
sentirá as vibrações da divina harmonia. Há uma só presença aqui, é a do amor. Deus é o amor que envolve todos os seres num só sentimento de unidade. Este recinto está cheio da presença do amor. No amor eu vivo, me movo e existo. Quem quer que aqui entre, sentirá a pura e santa presença do amor. Há uma só presença aqui, é a da verdade. Tudo que aqui existe, tudo que aqui se fala, tudo que se pensa é a expressão da verdade. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da verdade. Há uma só presença aqui, é a da justiça. A justiça reina neste recinto. Todos os atos aqui praticados são regidos e inspirados pela justiça. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da justiça. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, o bem. Nenhum mal pode entrar aqui. Não há mal em Deus. Deus, o bem, reside aqui. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença divina do bem. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, a vida. Deus é a vida essencial de todos os seres. É a saúde do corpo e da mente. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da vida e da saúde. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, a prosperidade. Deus é prosperidade, pois Ele faz tudo crescer e prosperar. Deus se expressa na prosperidade de tudo o que aqui é empreendido em seu nome. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da prosperidade e da abundância. Pelo símbolo esotérico das asas divinas, estou em vibração harmoniosa com as correntes universais da sabedoria, do poder e da alegria. A presença da divina sabedoria manifesta-se aqui. A presença da alegria divina é profundamente sentida por todos os que aqui penetram. Na mais perfeita comunhão entre o meu eu inferior e o meu eu superior, que é Deus em mim, consagro este recinto à mais perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em mim e em todos os seres. As vibrações do meu pensamento são forças de Deus em mim, que aqui ficam armazenadas e daqui se irradiam para todos os seres, constituindo este lugar um centro de emissão e recepção de tudo quanto é bom, alegre e próspero. Oração. Agradeço-te, ó Deus, porque este recinto está cheio da tua presença. Agradeço-te, porque vivo e me movo por ti. Agradeço-te, porque vivo em tua vida, verdade, saúde, prosperidade, paz, sabedoria, alegria e amor. Agradeço-te, porque estou em harmonia, amor, verdade e justiça com todos os seres. Amém.